A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do ADCast. E hoje você já está vendo que eu estou muito bem acompanhada, né? Esse aqui é meu esposo, Eduardo, meu príncipe que o Senhor me deu para estar do meu lado, pai dos nossos filhos, né? E eu estou muito feliz de receber você aqui essa noite, viu? Para nós gravarmos esse conteúdo aqui, né, Diane? Isso mesmo, a paz do Senhor Jesus. Esse Testemunhas Vivas hoje está imperdível. Estou aqui ao lado do meu amor, o Wellington. Hoje está demais, né, gente? Tinha que ter uns coraçõezinhos aqui nessa sala. E não é dia dos namorados. Isso. Dia dos namorados eles voltam. Mas eles estão aqui por uma causa muito nobre, né? Nós estamos aqui para fazer essa série Testemunhas Vivas, para encorajar você que talvez tenha alguém na sua família que ainda não aceitou Jesus, que quando o Senhor tem um propósito de salvação na vida de alguém, Ele move céus e terra para cumprir o propósito dele, né? É verdade. Diane, e me ocorreu aqui agora, nós duas nascemos num lar evangélico, né? Tanto eu como você. Eu não nasci num lar evangélico, mas assim, desde quando eu me entendo por gente, eu já estava indo na igreja, sabe? E tanto o Eduardo quanto o Wellington não tiveram essa experiência, né? Eles passaram uma juventude, né? Não nasceram como nós, né? Com esse princípio cristão. E hoje são obreiros da casa do Senhor, né? E eu agora não vou falar mais para não dar spoiler, né? Agora eles vão contar um pouquinho, né? Vou começar aqui com o meu esposo, Eduardo, meu amado, né? Queria que você falasse para nós, amor, um pouco da sua conversão, como que aconteceu. A minha conversão, eu costumo dizer assim, que ela não teve nada assim demais, né? Eu não sou um ex-nada, né? Não tive assim um passado do que eu deveria me envergonhar, nada disso, Do né? mundo mesmo, Exato, Eu tive sim, estive no mundo, é claro, né? Mas eu vim para a igreja e conheci o Senhor na Assembleia de Deus, lá na Vila União, uma igreja do Ministério de Vila Nova, né, Madureira, e ali eu conheci o Senhor, fui levado ali, né, na época por uma namorada e também tinha amigos, né, a família dela fiz uma amizade com eles, e o pai dela, ele era um pastor, né, então ele, ali na casa dela, foi onde eu tive, assim, as minhas primeiras lições bíblicas, né, ele é escritor, então para mim foi uma bênção, né, me lembro muito bem na época, como foi essa minha conversão, né? Mas, e foi ali, naquela igreja, que passado algum tempo, eu conheci a Adriana, né? Minha querida esposa. Ali nós nos casamos, né? Já tem 17 anos. Já temos 17 anos de casados. Temos um filho, Nicolas, que já vai fazer 16. Isso. E temos também o Oliver, né? De 8 anos. De 8 anos. Então, ali começou a minha trajetória cristã. Na época, isso aconteceu em 2001, quando eu me converti, em 2001. Então, antes disso, eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência nesse campo, digamos assim, religioso, né? Eu vim de uma família que era católica, tá? Mas meus pais mesmo, eles não eram muito de ir na igreja. Então, se você me falar assim sobre catequese, crisma, eu não fiz nada disso, sabe? Não passei por nenhuma dessas experiências católicas. Católico, né? Não praticante, né? Não tem assim, isso, né? O famoso católico não praticante, exatamente. E então, eu me lembro muito bem, aí seria a minha avó do lado do meu pai, ela tinha lá na casa dela com seus 11 filhos e tantos netos, né, e muitos amigos e tal. Volta e meia tinha uma reunião para fazer aquela reza do terço, né, aquela oração do terço. Então eles rezavam o terço ali. Eu não não entendi absolutamente nada daquilo que estava acontecendo ali, né? E ali se passaram dias e anos, né? Eu volta e meia tinha essa experiência ali com os meus avós. Me lembro de igreja quando tinha casamento, algum batizado, né? Mas eu mesmo passei por uma experiência em que eu sou padrinho de um primo meu, mas é padrinho de fogueira, não é padrinho na igreja. Então é algo assim que realmente eu não fiz na época os cursos
que a Igreja Católica exigia para ser padrinho e tal. Então, assim foi passando. Até que na minha adolescência, né, eu conheci uma pessoa, um amigo meu, que hoje ele já é falecido, mas o nome dele é Rogério, né? Ele era espírita. Então, com ele, eu tive as primeiras idas, assim, a um lugar dedicado para uma prática religiosa cotidiana, vamos dizer assim, né? Então, eu comecei a frequentar um centro espírita, vim saber, né, que era de linha kardecista, que fica lá no centro de Goiânia, próximo à Praça Cívica, ali perto do Colégio Emmanuel. Inclusive, esse Colégio Emmanuel é um colégio espírita, né? Então, me lembro que ia ali naquele posto de auxílio espírita, e ali também era mais assim um momento de diversão com jovens, tinha música, né? Tinha os ritos lá daquela religião e tudo. De vez em quando tinha uma oração que eles colocavam a mão na cabeça, que eles chamavam de passe, dar um passe na pessoa. E assim, aquilo ali eu comecei a frequentar aquilo ali e estive alheio, né, na verdade, porque eu ia mais por curiosidade, né? Por influência, curiosidade, mas não entendia muito bem aquilo que estava acontecendo, né? E ali, obviamente, eu não tive firmeza alguma, aquilo ali não gerou em mim nenhum tipo de mudança, em que pese eu nunca ter sido, como eu disse, né? Nunca consumi álcool, nunca fui de cigarro, nunca fui de muita farra, de muita festa, né? Sempre trabalhei muito com meu pai, principalmente nos fins de semana. A gente fazia feira, levantava de madrugada no sábado e no domingo. Então não tinha assim muita vida assim boêmia, nem nada disso, né? Mas aí eu comecei a ir na igreja, nessa igreja Assembleia de Deus, e ali eu aceitei ao Senhor, né? Me lembro perfeitamente até hoje o culto, né? As canções, né? Lembro que na época o pastor que estava pregando era o pastor Hélio Neto, né? Nosso amigo, né? Pastor Hélio Neto, pastora Uda, né? Exato, E aí ele cantava Diante do Trono na época, né? E assim, foi algo maravilhoso, né? E na época o meu pastor era o pastor Manuel César, que é genro do pastor Jorge Branco, então um grande pastor, me ajudou muito mesmo, né? E fui discipulado por esse pastor Hélio Neto, né? Tive esse privilégio, e ali eu desci as águas, né? E ali com poucos, né? Talvez um par de anos, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, então foi uma bênção, né? E uma coisa que eu lembro também, né, agora assim, só completando mesmo, mas eu lembro dele falar, porque nessa época nós não éramos namorados, não éramos nada, né? Eu via lá na igreja, né, não era uma igreja tão grande, sempre ali envolvida na música, então você acaba conhecendo, né, a maior parte das pessoas. Mas nesse dia, né, amor, que você foi aceitar Jesus, você já tinha tomado a decisão. Então, ele já frequentava a igreja, né? Aquele dia ali foi o dia que você escolheu para ir lá na frente, né? Receber a oração. Mas, assim, o que eu só queria fazer um adendo, né? Que a palavra do Senhor, né? Do Evangelho, já tinha sido plantada, né? Tinha. Esse pastor que eu mencionei no começo, o nome dele é pastor Edson. Ele me deu minha primeira Bíblia, né? E ali eu comecei a ler a Bíblia, assim, muito por curiosidade. Sem aceitar Jesus. Antes de aceitar Jesus. Ele me deu essa Bíblia antes disso. Ele colocou a dedicatória na Bíblia, eu podia ter trazido a Bíblia. E aí eu comecei a ler a partir de Gênesis, né? Mas assim, eu me lembro que antes do Pentateuco terminar, eu já estava já tinha convicção de que era isso. E é incrível como o propósito de Deus é poderoso. O Senhor, ele é soberano e ele tem um propósito. E quando, né, eu vejo uma história como a sua, eu vejo um propósito desenhado, né? Porque não somos nós que escolhemos ele. É ele que nos escolhe. E quando eu olho também, né, assim, para o testemunho do Hélio, que ele vai nos contar agora, eu vejo exatamente isso que aconteceu na sua vida. Uma escolha do céu. Né, meu bem? Uma chama que veio do céu, onde você definitivamente não o escolheu, mas ele te escolheu. Conta um pouco de como que foi seu processo de conversão. Vou pegar um pouquinho aqui para trás. Então, eu já vim de uma família, eu me converti com 15 anos, né?
Só que a minha família, assim, é uma família, principalmente da parte do meu pai, eu não tenho recordação de ninguém ter aceitado Jesus ainda. Pelo contrário, eu tive um vô que mexia muito com parte de espiritismo, né, até mesmo com parte de macumbaria. E meu pai aprendeu essas coisas. Meu bisavô era dono do centro espírita, né, da parte do meu pai. Meu pai aprendeu muita coisa com isso aí. E ele acabou aprendendo a fazer esses rituais, envolveu na parte de feitiçaria, espiritismo, era alcoólatra, né? Então, desde criança, às vezes eu tenho lembranças, assim, do meu pai chegar em casa, bêbado. Minha mãe já mandava a gente correr pro quarto, e assim, às vezes ele chegava arrumando porrada, soco na cabeça dela, e ela entrava pro quarto, né? E aquele ali me entristecia muito, né? Me entristecia, né? Ver a forma que ele agia, como era. E eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu tinha uma tia, ela já faleceu, Luzia, missionária Luzia. E na época era meu aniversário, ela foi lá, e eu lembro que ela não tinha um presente, né? Ela não tinha presente no dia, e criança, né? Na hora que você chega, você fala, você já quer o presente. É o presente, né? Aí ela viu minha reação na hora, ela falou assim, olha, meu filho, olhou dentro do meu olho e falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Pôs a mão na minha cabeça e falou assim, você ainda vai ser um pastor. Na hora que ela falou assim, eu comecei a chorar, com 10 anos, com 8 para 10 anos, eu senti um toque dentro de mim, eu comecei a me emocionar, e aquele ali foi como se na hora o Espírito Santo jogou uma fagulha ali no coração, uma chama naquele momento ali. E eu comecei, eu estava fazendo catequese, primeira crisma, primeira comunhão, indo na igreja católica, só que parece que faltava algo assim dentro do coração. Sabe quando parece que você está com fome, você come algo, mas não se sustenta? Não satisfazia. Não satisfazia aquela fome, aquele desejo. E aí eu lembro uma vez que eu falei com Deus, falei, Deus, tá certo o caminho, porque as pessoas olhavam para mim lá da igreja e falavam assim, você vai ser padre. Você vai ser padre. Na hora eu ficava dando uma revolta em mim, eu falei, não, eu quero casar, eu quero ter uma mulher, eu quero ter esposa, padre não pode, né? Então eu quero ter. Aí eu falava, não, esse negócio de padre não vai dar certo, não. Aí eu ficava assim, meio indignado. Aí eu lembro que um dia, eu tinha uns 14 anos mais ou menos, eu estava descendo para uma igreja, para ir para a igreja católica, na época que eu frequentava, eu ia aos domingos de manhã. Nesse dia eu passei em frente a uma igreja lá, próximo do setor mesmo, a igreja evangélica. Eles estavam cantando um hino tão lindo, eu estava descendo com a minha mãe, descendo com o rumo da igreja. Quando eu passei na porta daquela igreja, era um louvor, eu não lembro qual, mas foi como se naquele louvor ele saiu de dentro da igreja e entrou no meu coração assim. Na hora eu senti uma alegria tão grande, eu falei, nossa, a presença de Deus tão grande, a mesma presença que na época que minha tia chegou, pôs a mão na minha cabeça, que eu comecei a querer chorar, eu olhava para dentro e falei, mãe, eu lembro que falei, minha mãe, mas eu senti uma alegria tão grande aqui nessa igreja, vontade de vir congregar aqui. Ela falou, meu filho, se você tiver vontade, você é livre, pode ir. E eu fui lá para a igreja católica na época, né? E fiquei satisfeito, né? Aquela coisa assim, falei, gente, eu tô querendo algo mais, eu quero aquilo lá que eu sentia, aquela presença. E não estava encontrando ali. Foi quando eu falei com Deus, falei, Deus, eu quero conhecer o Senhor mais de perto, né? E daquele dia eu tive um amigo que eu conheci, que eu fazia a 8ª série com ele na época, ele me convidou para ir para uma igreja evangélica, era uma outra igreja. E quando foi lá que eu conheci, na época, a Igreja Nova Aliança, pastor Laci, também já faleceu, um homem de Deus, sabe? Aprendi muito ali. Me converti ali aos 15 anos. E quando eu converti, eu praticamente quebrei um tabu, uma maldição da família inteira, um ciclo, né? Um ciclo, né? Ciclo. Que vem desde o bisavô, Quebrei. né? Desde o bisavô para trás, sabe? Que peso espiritual, né? Grande. E é tão interessante porque essa questão da chama, né? O Wellington vai dar continuidade no testemunho dele, faz com que nós desejamos que todas as pessoas da nossa família vivam, né? Então, sejam assim, alcançados, sejam né? alcançados. Talvez você está nos escutando, você está numa realidade em que você é o único da sua casa. Ou talvez você ainda não tenha o prazer de compartilhar com a maior parte da sua família. Talvez é um pai que ainda não se converteu, uma mãe, um irmão. E eu quero te dizer, o nosso Deus, Ele salva. E o nosso Deus quer que você e a sua casa sirvam ao Senhor com alegria. Né, Adriana? E eu tenho certeza assim, que esse testemunho, né, que os nossos esposos vai testificar aqui, vai edificar a sua fé. Vai testificar no seu coração. Que não importa as suas origens familiares, as heranças que você carrega, se você determinar no seu coração que você quer Jesus, Ele vai ser a maioria. Você pode se sentir sozinho. Não, mas não é só você não. Você é a maioria. É a maioria, porque você está com Jesus. Com porque Jesus está com você, né? Com Jesus. Exatamente.
E interessante, Diane, você falando de família, né? Na minha família, por exemplo, como eu disse, né? Na parte do meu pai, eu me lembro dessas missas que faziam lá, mas eu não tenho, assim, na minha família, pelo menos na parte do meu pai, né? Que eu saiba, pessoas evangélicas, né? Então, essa família do lado do meu pai é bastante envolvida com a política, sempre foi envolvida com a política, e sempre uma política de esquerda, né? Com ideais que, em muitos casos, nós sabemos que chocam com os ideais, os ideais cristãos, né? E tivemos, então, uma ruptura. E, assim, e havia um ponto que ligava a todos eles, que eram os meus avós, né? Mas com o falecimento dos meus avós, eles se dissiparam, né? Assim, cada um foi... claro que muitos deles têm amizades entre si e tudo, né? Mas já não... Perde aquele ponto de unidade, né? E é interessante que por mais que você contemple uma visão, né, um pouco distante da visão cristã, eu tenho certeza que no seu coração você é nutrido de uma íntima compaixão e um desejo de que eles conheçam a realidade do evangelho, né, Eduardo? Que eu percebo que também foi o que nutriu e moveu o Wellington por muito tempo, desde quando ele aceitou Jesus. E eu queria que ele falasse um pouco sobre esse ponto de partida, do momento que ele aceitou Jesus, o que mudou nele e como que ele agiu dentro de casa, porque assim, na verdade... É incrível quando nós recebemos Jesus e compreendemos o Evangelho, nós queremos compartilhar isso, quer que todo mundo entenda. E o seu coração sente a dor quando as pessoas rejeitam aquele presente que você tá ali, gente, mas pelo amor de Deus, é Jesus, ele tem tudo, a vida, né? E aí o Eduardo também vai compartilhar a perspectiva dele, mas eu queria que você contasse um pouco bem sobre isso, sobre como essa chama fez você desejar compartilhar. Então, quando eu me converti na igreja, que eu aceitei a Jesus, sabe quando você entra, mas você se entrega corpo e alma, buscando a presença de Deus? Eu ia com os adolescentes, eu lembro que tinha um Paulo lá, um Chevette hatch, cabia, a gente entrava 8 pessoas ali, nós ia para um monte, chorar, que benção. Então eu me entreguei, que teve um culto que eu recebi tanta presença de Deus, que eu chorava e sentia a presença de Deus, que hoje em dia eu cheguei em casa e falei assim, não, meu pai precisa de sentir isso aqui também. Sabe, eu preciso que meus irmãos se convertam, eu preciso que meu pai conheça esse Jesus, né? Minha mãe converteu no mesmo dia que eu, né? Minha mãe ela era católica, né? Mas não era praticante, ela tinha um vício de fumar, ela se libertou também, mas eu falava assim, meu pai, era o ponto-chave, sabe? Eu falava, meu pai, meu sonho é ver meu pai ainda no terminal pregando a palavra de Deus. Então, mas ao mesmo tempo, o que me vinha na cabeça? Eu falei, gente, ele não acredita nem em Deus. Eu falei, como é que uma pessoa que não acredita nem em Deus, você vai falar da Bíblia ou não acredita na Bíblia? Eu falei, meu Deus, como é que o senhor vai agir? Como que faz, né? Como faz? Né? Dureza de coração. É coração duro, sabe? É uma pessoa de passados assim, para trás, que já tinha assassinato, prostituição, alcoolismo, sabe? Vingativo, coração duro, empedrado. Tanto que quando a gente converteu, ele falava assim que a gente mudou demais com ele, minha mãe, tudo. Isso que o diabo implantou no coração dele uma revolta, sabe? Para se revoltar contra a gente. E quando eu falei assim, queria a conversão do meu pai, algumas pessoas pensavam assim, não, é impossível, que isso? Quem conhece seu pai sabe que... Aos olhos do homem, era mesmo, né? Sim, realmente. Né? E humanamente falando, eu olhava assim, Deus, eu não sei como o senhor vai fazer, mas eu sei que o senhor vai fazer. Eu não sei a maneira, né? E foi quando um dia eu fui para oração, eu falei assim, eu quero a salvação do meu pai. E eu lembro a pastora que foi usada, falou assim, olha, Deus me fala que você pediu algo para o Senhor e que você continua firme na presença que Deus vai fazer, mas da maneira dele, não reclama, vai ser da maneira dele, não questione. E eu falei, amém. Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, meu pai, no processo da gente sempre estar indo para a igreja, enquanto a gente estava indo para a igreja, ele estava no quarto lá, muitas das vezes, ele fazendo as mandigas que ele falava, né? Para a gente sair da igreja, para a gente deixar da igreja, porque ele começou a falar que a minha mãe não era mais carinhosa com ele, né? E que eu também me afastei um pouco, né? Mas não era. Era o diabo que ia colocando essas coisas na cabeça dele, né? Pensamentos que a gente ia para a igreja e deixava ele lá sozinho. A gente até chamava muitas das vezes ele para ir para a igreja
teve até caso dele ir mesmo para a igreja e observar. Uhum. E às vezes teve caso até de chamar ele para aceitar Jesus, ele ia lá na frente. Mas assim, da boca para fora. Da boca para fora. Porque essa é uma compreensão tão intensa, tão profunda, que primeiro tem que ser é como se a pedra do orgulho, da autossuficiência, precisa totalmente ser quebrada, né? Totalmente. E assim, uma das maneiras que o Senhor trabalhou para responder à oração de compaixão do coração do Wellington foi tocando na saúde dele, né? Então, assim, quando o Wellington passou por esse processo, ele ainda era jovem, nós não nos conhecíamos ainda, mas o que ele relata bem, é que houve um derrame e o seu pai ficou 6 meses em um processo, né? E Deus usou esse processo para acelerar e responder essa oração. Né, meu bem? Como que foi esse processo? Assim, eu aprendi assim, tem pessoas que às vezes têm um coração tão duro, quando Deus tem um propósito, eu acredito que às vezes até toca na carne para vivificar o espírito, né? Tem pessoas que às vezes têm um orgulho e tudo, mas quando toca na saúde, ele fica mansinho e tal, foi o que aconteceu com ele. Ele teve um derrame que, assim, a memória dele não afetou em questão de lembrar do passado, de conhecer a gente, tudo. Mas a parte intestinal, por exemplo, assim, ele tinha que usar fralda, a debilidade, que ele é um homem forte, ele de repente foi para a cadeira de roda. Para se levantar, ele tinha que se levantar segurando nas paredes, tudo. A minha mãe, tratando ele com todo amor, foi passando um filme na cabeça dele, porque, assim, ela sempre foi fiel a ele. E ela punha comida na boca dele, a gente trocava a fralda dele, dava banho, com todo carinho, ele começava a ver aquilo, ele enchia o olho d'água, não falava nada, ele se comovendo, né? Minha mãe perguntava, o que foi que está acontecendo? Eu falei, não, nada não. E era um homem que nunca tinha pedido perdão, fazia as coisas e não pedia perdão, sabe? Você via um coração duro. E às vezes, assim, eu orava a Deus, falava assim, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor tem um propósito. E a gente continuou na oração, foram 6 meses. E eu lembro que muitas das vezes eu orava a Deus, pedindo ao Senhor, nessa época eu ia para pro monte, buscava o Senhor em oração. E objetos caíam dentro do quarto, sabe? Era coisa assim, foi travada uma guerra espiritual, sabe? Objetos não era cair, era arremessado. Eu tava de joelho, e de repente em cima do guarda-roupa, caía trem que jogava assim, em volta, passos rodeando em torno de casa. Eu falava assim, Senhor, é guerra espiritual que eu estou tendo. Senhor, repreende o inimigo, me ajuda, me dá força. Sabe? E muitas das vezes a gente ia para a igreja, ele ia atrás para olhar se realmente a gente estava indo para a igreja, se minha mãe estava indo para a igreja. Então foi travada uma guerra espiritual. Era sonhos assim que eu tinha assim de luta espiritual, sabe? Era uma guerra espiritual muito grande. E o mais interessante, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, é que as guerras espirituais, né, que o inimigo trava contra nós para um cumprimento de um propósito, são vãs, porque o Senhor, ele sempre vence. Ele nunca entra em uma guerra para perder, né? Então, houve uma vitória muito grande nesse processo, né? Então, assim, depois do fim dos 6 meses, né, o Senhor levou o Wellington em uma noite que foi decisiva, né, meu bem? Como é que foi essa noite depois decisiva? desses 6 meses que ele já estava, assim, bem quebrantado, né? E teve um dia que ele chegou a falar assim pra minha mãe, assim, olha, eu queria te falar um negócio, eu queria te pedir perdão, sabe? Perdão pelo marido que eu fui. Por várias vezes eu fiz muita coisa errada. E vocês estão cuidando tão bem de mim. Eu lembro que uma vez que eu estava indo pro serviço, minha mãe foi lisar o cabelo, ela punha a mão aqui assim, gemendo de dor, para tentar lisar o cabelo, porque ela não aguentava mais ele levantar da cadeira de roda, dar banho. Aí eu tinha que trabalhar, minha mãe fazia isso tudo, né? E já, assim, mais velha, né? Já velha. Meu pai estava com 72 anos na época, minha mãe devia estar com 52, 55, mais ou menos. E para carregar o peso de um homem, né, para uma mulher, não é. Mas assim, só um parêntese, Wellington, que eu tô vendo aqui, né? A sua mãe já era crente, né, cristã, mesmo convertida, e cuidando, né, de um marido que, se a gente for olhar assim pelos olhos humanos mesmo, né, às vezes tinha muita mágoa, né? Né? Porque uma vida juntos e momentos tão difíceis, né? Isso gera. Mas o que quando o evangelho entra nas nossas vidas, ele nos muda, ele nos limpa, que é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Diane? Especialmente no livro A Isca de Satanás, né? Quando você se deixa ser lavado pelo Senhor, limpo pelo Senhor, então você vai conseguir perdoar coisas que aos olhos humanos você vai falar assim, não é possível, eu não perdoaria jamais uma coisa dessa, eu jamais faria uma coisa dessa, assim, mas não é você.
É Ele em você que te capacita. A graça dele na sua vida é que te faz capaz de perdoar ofensas gravíssimas, né? Situações que te colocaram em uma humilhação gigantesca, né? Como essas, né? Por exemplo. E mesmo assim, né? Ela continuou cuidando, né? Desde e isso também, além de tudo isso, né? O Wellington também deixou ainda uma mensagem para os filhos. Né? Isso também é muito valioso. Né? Essa mensagem não tem como você esquecer dela. Né? Mesmo que talvez seus irmãos, eu não sei se todos eles são cristãos hoje ou ainda não, mas a mensagem que ficou, a semente foi plantada. A semente está plantada. O que falta regar, às vezes falta adubar, mas a semente está lá. Exatamente. E o mais interessante é que nenhuma semente no reino de Deus é vã, né? E assim, eu acredito que pela intensidade com que o Wellington entregou essa causa para o Senhor, Deus teve o zelo de dar a ele uma confirmação de que ele foi ouvido, né? Porque pensa, uma coisa tão abstrata, que é pessoal, particular, a salvação, né? Nossa, olha que coisa pessoal, particular. Só mesmo o próprio Deus e a pessoa vai ter o testificar no seu coração. Então, eu acredito que a maneira com que o Senhor testificou que essa obra foi concluída é que foi muito lindo, né, meu bem? Eu lembro que um dia antes, né, assim, no ato mesmo dele se converter, quando ele já estava todo quebrantado, pediu perdão para minha mãe, isso foi um tratar de 6 meses, mais ou menos, sabe? Eu lembro que uma noite, né, eram umas 10 horas da noite, mais ou menos, estava orando, 11 horas da noite, mais ou menos, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, vai lá e ora com ele, vai lá. Ele já dormia de quarto separado, né? Ele tinha o colchão dele, já tinha um plástico na parede, tudo ali, né? Separado ali, pra gente, a asepsia dele, tudo. E eu lembro que eu cheguei naquele quarto ali na hora, e sentei, ele já estava meio sonolento, e comecei a conversar com ele. Falei, pai, eu queria conversar um pouquinho com o senhor, né? Eu lembro que eu falei assim, pai, eu não entendo, assim, esse tempo todo a gente na igreja, buscando o Senhor, né? E o senhor mesmo já falou que muitas das vezes a gente na igreja, o senhor orando, fazendo as rezas do senhor, as mandigas aí, né, pra gente sair da igreja. E até mesmo você falou assim que o inimigo que te usava mesmo não tinha poder sobre minha vida, nem da minha mãe, mostrando que Deus é maior. E eu queria falar desse Deus pro senhor que pessoalmente, né, esse tempo todo, o senhor contemplando isso. E Deus foi pondo palavras na minha boca para falar com ele, sabe? Sim. Foi pondo palavras para falar de algo que ele já tinha feito no passado, que nem eu sabia. E aquele ali foi como se o pecado, a trave do olho dele saiu. Que ele arregalava o olho e começou a chorar. E falou assim, nossa, mas eu fui muito mal. Nossa, eu fiz muita maldade. Né? E ele começava a chorar e o Espírito Santo de Deus foi confrontando ele. Sabe? E ele chorava e falava. De repente ele falou assim, meu filho, você me perdoa? Você me perdoa de tudo que eu fiz? Né? Eu falei, perdoa, pai. Mas a importante é a alma do Senhor para Deus. E aí ele falou, meu filho, mas assim, eu já fiz muita coisa ruim, muita coisa feia no passado. Sabe, eu já até fiz pacto. Eu falei, pai, Deus é maior. Não tem nada que Deus não quebra. O poder de Deus é soberano, o poder de Deus é tremendo. Sabe, é muito maior do que eu posso imaginar. E Deus quer te dar a salvação, que é o bem eterno. Mas nós estamos aqui de passagem. E Deus foi colocando palavras na minha boca que ele começava a chorar, soluçar ali, e arrependido. Naquela hora, o Espírito Santo testificou no meu coração, que era um arrependimento genuíno que estava no coração. Muitas das vezes ele falava, mas era da boca para fora, e não adianta você dar a boca para fora. Tem que ter mudança de vida, tem que ter transformação. O evangelho traz transformação. Né? Se não trouxer é porque não foi feito. A pessoa simplesmente falou só. Né? Se catou a boca, confessar e com o coração crer. Muitas das vezes confessa, fala, mas no coração não crê, não tem mudança de vida. E o evangelho é isso, é mudança de vida. Sabe, é um estilo de vida que a pessoa tem que ter. Né? E aí eu falei para ele, pai, o senhor quer aceitar Jesus? E naquela hora, ele levantou a mão e falou assim, eu quero, meu filho. Sabe? Naquela hora, o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração. Falou, agora é de coração. De todo um tratado, de tudo que a gente passou com ele ali, foi um tratado que o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração que aquele momento ali era verdadeiro. Sabe? E aí eu fiz uma oração com ele de renúncia. Falei, pai, ora comigo, vamos renunciar tudo. E foi falando, eu renuncio todo o pacto, tudo aquilo que eu fiz. E quando ele estava falando renuncio, manga, tinha muita manga lá na minha mãe, começou a cair manga, em cima da área ali, bicicleta caindo no quintal. E eu orava, eu estendi a mão, falei, Satanás, você vai ficar aí de fora, tá repreendido, que a obra do Senhor que você vai estar fazendo na vida do meu pai vai ser concluída pelo poder de Deus.
Glória a Deus. Sabe, eu orava e eu senti como se tivesse a gente andando em volta, eu só sentia assim, eu repreendo o inimigo. E meu pai, né, foi naquela hora, como se o inimigo se afastasse daquele local, o Espírito Santo de Deus tomou conta naquele quarto, que ele começou a sentir a presença de Deus ali, que ele chorava, eu começava a sentir a alegria, assim, que o Espírito Santo de Deus estava pondo no coração dele, coisa que eu acho que ele nunca tinha sentido na vida dele. Ele chorava igual uma criança, sabe? E naquela hora ali, orei com ele, abracei, deitei com ele, falei assim, pai, o senhor tem algo esperando para o senhor. Isso já era 1h da manhã. E aí eu deitei. Quando eu deitei e fui dormir, quando foi 5h da manhã, eu acordei com ele vomitando, sabe? Vomitando, saiam as coisas pretas, borra preta de dentro dele, assim, no chão. Eu falei, não tá bem, vamos levar ele pro hospital de urgências, né? Aí eu lembro que a gente levou pro Hugo, né? Levamos ele lá pro Hugo, ficou lá. E aí, chegando lá no Hugo, ele foi pra UTI, né? Na época, minha irmã tinha um conhecido lá que era da enfermaria de lá. E lá a gente não podia ter contato com ele. Só que eu ainda queria ver ele. E aí eu falei com o rapaz, ele falou, vou deixar o seguinte, eu vou te mostrar onde é o local onde ele tá, lá na UTI, você vai entrar lá. Se te pegar, você não fala que fui eu não, tá? Eu falei, não, beleza. E eu entrei de fininho e fui lá, ele tava lá só com oxigênio, deitado, né, com soro. Aí ele me viu alegrinho, fez assim, eu fui correndo pro lado dele, dei um abraço nele, falei, pai, eu vim aqui só para falar o seguinte pro senhor. Se hoje, se o senhor te levar, se eu tenho um lugar que o senhor está aguardando o senhor. Jesus está te aguardando na glória. É um lugar especial. Ele falou assim, obrigado, meu filho. Porque eu virei as costas e saiu, o Espírito Santo falou assim, no meu coração, vai lá e dá o último abraço que eu vou levar. Quando ele falou, vai levar, eu cheguei, pai, me dá um abraço. Eu abracei ele, falei assim, pai, sim, Deus tem um lugar para o senhor. O senhor sabe tudo que nós passamos, tudo que eu passei, o Deus sabe. Pra hoje, falar assim, meu pai teve a salvação. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque eu falava, Senhor, o Senhor quer que eu ganhe almas para o Senhor, mas eu quero começar ganhando da minha casa. Amém. Sabe, eu não sei como o Senhor vai usar, a maneira que o Senhor vai agir, sabe, mas o Senhor vai quebrantar um coração duro, transformar no coração de carne. Então eu não sei, se você que está me ouvindo, tem alguém na sua família que às vezes você humanamente olha e pensa assim, é impossível. Não, para Deus não tem nada impossível. Deus tem a maneira dele de tratar, de lidar. Simplesmente você pega, entrega, descansa no Senhor e ora que o Senhor vai agir da maneira certa. Amém. E naquela hora eu dei um abraço e fui embora. Fui embora para casa e quando eu cheguei em casa, já eram as 4h, 6h da tarde mais ou menos, o telefone toca. Minha mãe atendeu e eles só falaram, olha, aqui é do hospital de urgência e tal, eu vim informar que seu pai, ele faleceu. Ele falou que seu esposo faleceu com minha mãe. E a gente foi, né, lá e cuidou da parte do velório e tudo. Sim. Eu lembro na noite seguinte, que eu fui dormir, porque assim, querendo ou não, humanamente falando, às vezes eu falava assim, o senhor levou mesmo? Porque, assim, será que foi? Será que foi? Porque assim, pelo tudo que eu conheci dele, vivenciei, né, na pele, principalmente meus irmãos também passaram muitas circunstâncias constrangedoras com ele. Eu falei, o senhor levou, o senhor salvou, foi igual o ladrão da cruz, assim, no momento assim, de última hora. Testifica no meu coração, eu lembro que o senhor me deu um sonho maravilhoso. Ele foi velado na sala lá da minha mãe, na casa dela, o caixão, do jeitinho que ele estava, no mesmo local ali, o caixão. No sonho eu aparecia na porta, atrás do caixão, e no rumo da porta, uma luz muito forte, eu não aguentava nem olhar naquela luz. De repente, ele deitado no caixão, ele sentou no caixão e falou assim, meu filho, eu vim aqui só para te falar, descansa o seu coração, o homem de branco está ali na porta, Amém. Me aguardando de braços abertos, eu estou indo com ele. Esse é nosso Deus. Naquela hora ali, ele me confortou, e aí aquela luz, ele sumiu, e eu acordei no sonho ali, sabe, que ele me deu paz no meu coração de falar assim, meu pai foi salvo. Valeu a pena, todos os momentos de oração, de dedicação na obra do Senhor, de buscar o Senhor, de testificar no meu coração que Deus o levou. De crer, né? Glória a Deus, que testemunho, né? Eu teve um dia que nós conversamos, né, Wellington, e você contou, e hoje foi com mais detalhes, porque cada vez que a gente conta, a gente vai lembrando de detalhes, né? Assim mesmo. E desde a primeira vez eu fiquei impactada, né? Porque com o poder de Deus, porque é exatamente isso, né, Wellington? Às vezes a gente quer limitar o poder de Deus através dos nossos olhos. Não, Senhor, esse aí não tem jeito, não. Para esse aí é difícil demais. Esse coração é muito endurecido, tem muita pedra. Não. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Operando Ele, quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Dele é a salvação, com Ele a maioria. Exatamente. Que bênção, nossa, impactada. Nossa, e é tão interessante isso, porque eu acredito que o mais importante é essa compaixão. Sabe, você olhar além da aparência,
além da pessoa ferida, além do orgulho que a pessoa carrega, além da arrogância, sabe? Olhar além. E todos nós, em maior ou menor grau, temos alguém em que nós podemos elevar em oração e apresentar: Senhor, alcança essa pessoa aqui ainda. Sabe? Um irmão, uma irmã, um cunhado, uma cunhada, um pai, um avô, um tio, uma tia. Sabe, a salvação, ela tem que ser o alvo máximo, a prioridade, porque é a prioridade máxima do céu. E se tudo acabar agora, se Jesus voltar nesse exato momento, sabe? Se ele voltar agora, sabe? A eternidade é algo muito sério. E Adriana, eu penso que nessa série especial nós precisamos encorajar as pessoas, alimentar nos seus corações um senso de urgência em relação à salvação dos seus familiares, né? É verdade. É igual o Eduardo está falando, né? Às vezes ele olha para a família dele e ele vê ainda muitas pessoas a serem alcançadas. Vocês são missionários. E talvez são pessoas que nós não conseguimos alcançar diretamente, mas que no nosso joelho, cada vez que nós citarmos diante de Deus: Senhor, alcança fulano, ciclano, beltrano, tem misericórdia. O Senhor nos dê estratégia. Vai lá, usa alguém para levar o evangelho. Talvez não vá nos escutar, mas o Senhor tem maneiras de... A Camila Barros, ela fala uma coisa tão interessante. Ela fala assim, que no céu não tem lixão. Que não existe nenhum lugar para o Senhor descartar suas orações. Né? E o que eu acho mais interessante desse testemunho do Wellington é que a maneira com que ele se posicionou ainda tão jovem trouxe a compreensão ainda muito cedo para ele do que era mais importante, né, meu bem? De que não importa, o que te valeria ganhar o mundo? Ganhar só a sua própria salvação, se você não tivesse contemplado a sua casa, né, de uma maneira completa sendo alcançada, né? Naquele momento ali, o seu pai, ele foi o seu campo missionário. E você, como ser fiel, exerceu aquilo que você tinha de mais precioso naquele momento, que foi o poder da oração. Né? O poder da oração. E o que eu acho interessante assim, também ressaltar é que o seu testemunho, ele serve também de encorajamento para outras pessoas que talvez lidam com situações difíceis. Né? Às vezes não é desse jeito, mas são outras situações, né? Sim. Mas difíceis também. Uhum. E aí, você falando aí, hoje eu estava ouvindo uma música, conhecida até, aquela música Falar com Deus. Tem uma parte da música, eu tô o dia inteiro lembrando só dessa parte. Com ele, a vida tem sentido, pois me dá forças para viver. Só fala só essa partezinha aí. Eu estou meditando sobre isso e lembrando aqui do seu testemunho, ouvindo você falar, Wellington, você pregou para o seu pai, né, com palavras, com atitudes, né, da maneira que você fez, porque essa realidade estava presente. Porque só com ele a vida tem sentido. Sem ele não tem sentido. Né? Eu acho que essa é a principal transformação, né, que quando nós recebemos Jesus. Não tem sentido. E a intensidade com que você recebe, com a mesma intensidade você quer compartilhar. Exato. Você sabe quando você come uma comida gostosa? Eu acho que você não quer comer. Você foi lá na igreja e tinha um banquete preparado. Aí você olhou seu pai com fome, comendo vômito de cachorro. Meu Deus do céu. Literalmente, vamos fazer essa comparação, né? Comida que nem o urubu queria, era o que ele se alimentava espiritualmente falando, né? De toda mazela, de impurezas, de enfim. E aí você olhou o banquete e falou assim, é injusto. Eu não posso não... Essa é a verdadeira transformação do evangelho. Eu não posso comer isso sozinho. Eu não posso ficar sozinho nisso. Porque tem banquete para todo mundo. Exatamente. Não é se todo mundo vir comer vai acabar, não. Se todo mundo vir comer vai ser melhor ainda. Exato. A festa vai ser completa. A abundância vai ser melhor ainda, vai ser maior ainda, né? O evangelho Exatamente. E é algo que quem não está dentro da igreja não compreende, né? Porque... eu posso dizer assim que eu sumi, né, da casa da minha família, né, eu visito meus pais, né, com uma regularidade, né, praticamente né, todo final de semana, sim.
Mas das atividades, né? Quando eu falo assim, daquelas atividades. Por onde anda, né? Por onde será que ele anda depois que ele, vamos dizer, depois que ele passou para crente, né? Para a lei dos crentes, não é? Para a lei dos crentes. Para onde ele anda, né? Estamos aqui na Vila Boa. Tô na igreja, né? Tô na igreja, tem programação, né? Desde a minha conversão, eu comecei eu me envolvi muito na igreja quando eu me converti, né, Diana? Eu te conheci lá, Sim. inclusive, você era adolescente, né? Cheguei a ser seu professor na escola dominical, Sim. né? Foi mesmo, né? Gente, eu vou te falar uma coisa. Olha aí, Deus Não escrevendo as façam histórias. e não façam contas. Não façam contas. Gente, não nós é somos- pra fazer conta. Nós somos novinhos, gente. É tudo gente nova aqui. Não, gente, nem tanto, né? Por favor, tá me colocando velha aqui. E pegando esse gancho, né? Eu queria que eles falassem um pouco pra gente, Adriana, assim, eu acho que nós podemos compartilhar isso, assim, uma pergunta que me ocorreu. Como que vocês enxergam a importância desse envolvimento intenso para a vida dos adolescentes, dos jovens com o evangelho? Olha, eu acho assim, os jovens, eles precisam... Eu fui atropelado espiritualmente, com ônibus, atropelado espiritualmente, eu falo. É como se diz, eu acho assim, precisa de você receber aquele selo do Espírito Santo mesmo, aquela presença gostosa de Deus, assim, sabe? Você se mergulhar, entrar, assim, ó, anda mais 1000 côvados, a água bate aqui e tal, até se submergir mesmo na presença de Deus. Amém. Sabe? É isso que Deus quer. Porque Deus, ele se revela à medida que a gente o deseja. Quanto mais você deseja o Senhor, mais ele se revela a você. Sabe? E é isso que eu penso, a geração de hoje, eles precisam se entregar mais, buscar mais a presença do Senhor, se entregar e deixar Deus agir na vida, buscar com intensidade, assim, com todo o coração. E como pai de adolescente que eu sou, eu posso falar com conhecimento de causa que depende muito dos pais, sabe? Muito do trabalho dos pais. Porque o adolescente, ele não tem autonomia para se envolver na obra do Senhor, como é necessário que ele se envolva, né? Talvez no seu tempo, né, e como era no meu tempo, eu ia muito andava de ônibus para cima e para baixo, né? As coisas mudaram muito. Hoje o nosso adolescente, né, ele praticamente não... Ele A gente tem que levar, sim. Depende A do gente pai não... para levar. Então essa dependência tem esse lado em que a coisa acaba ficando na mão dos pais. Então por exemplo, no momento que nós estamos fazendo aqui o nosso ADcast, o nosso adolescente está dentro da igreja, cantando na equipe de louvor. Olha que né? bênção. Ele E toca, o pequenininho tá correndo. tá correndo no pátio da igreja. Exatamente. Né? Ele corre muito no melhor lugar que tem para ele correr, que é no pátio da igreja. Né? Então, nós sabemos que é herança do Senhor. E né? não é fácil, né? Porque falar assim, às vezes, nós como pais, a gente também tem as nossas vontades, lógico, né? Mas assim, às vezes a gente quer ficar quieto em casa, né? Não, vou ficar quietinho aqui porque eu tô muito cansado. Uma sexta-feira à noite. Uma sexta-feira à noite. Você quer ficar quieto. É o final da semana. É o dia do culto dos adolescentes na igreja. Exatamente. E aí, e deixa eu fazer um parêntese. Vocês ouviram que a gente está gravando numa sexta-feira à noite? O que é que você está esperando para compartilhar e se inscrever no canal, pelo amor de Deus? Isso, obrigada. Por favor, se inscreva no canal. Hoje nós estamos com aqui, ó, o sininho aqui. Marca dá like, manda para 5 pessoas, nos ajude a que esse conteúdo, né, chegue a mais pessoas. Mas falando assim, e até uma vez, Giane, aquela vez que nós gravamos com o pastor Adilson e a pastora Márcia, essa série Testemunhas Vivas, eles falam, o pastor Adilson falou bem claro, trazer o filho para a igreja não é trabalho, é investimento. Exato. É investimento. Irmão, não é garantia de que também o seu filho vai trilhar na igreja. Não é garantia. Só o Senhor pode garantir isso. E o Senhor não atropela a vontade também. Ele não entra ele não fica sem ser bem-vindo, né? Mas o que nós, como pais, podemos fazer é não ser omissos nisso, né? Levar, esperar, buscar, para você não ter que depois levar o seu filho ou buscar ele numa boate de madrugada ou atender um chamado, né? Sim. Então traga para a igreja, se esforce, se sacrifique e traga ele para a igreja. E é uma, como é que eu vou falar assim, é um trabalho que não perpassa
apenas em inserir em um ambiente. A atmosfera do seu lar, ela também precisa ser uma atmosfera favorável. Então, quando você planta na cabeça do seu filho a respeito do propósito de Deus para a vida dele, que essa realidade de vida que o Wellington está falando é tão intenso, ontem aconteceu uma coisa super interessante, porque nós temos o hábito de fazer culto doméstico lá em casa, e as minhas filhas amam, e elas pegam o microfone, uma dirige, outra canta. Pastora Bianca e pastora Gabriela. Uma de 7, uma de 3 lá em casa, são pititicas ainda. E a Gabriela falou assim, mamãe, nós vamos em qual culto? No da igreja ou da nossa casa? Gente, eu queria chorar. Não, eu não me aguentei. Eu me senti o máximo. Eu falei assim, meu Deus, a minha filha tem 3 anos. E ela tá me perguntando que é pra ela pegar a Bíblia pra ir em qual culto? Porque tem culto lá em casa e tem culto na igreja. Culto na igreja. Gente, assim, você sabe o que é? Você fala, não, eu tenho que continuar nesse caminho. Tem que continuar nesse caminho. A gente não pode perder a perseverança no meio do caminho. Porque dá trabalho, criação de filho, dá trabalho. É o maior desafio que nós temos, exatamente. né? E uma coisa importante, eu falo assim, o Senhor visitou a casa do Wellington com salvação do pai, e assim, fez como se diz, todo esse milagre extraordinário. Mas eu vejo muito, assim, a simplicidade e a humildade da minha sogra em criá-los com muito temor e com muita honra, né? O Wellington me fala que mesmo com o pai dele sendo tão assim desajustado, a mãe dele nunca permitiu os filhos desrespeitarem, falarem mal, sabe? Ela nunca incentivou desonra. Então você pensa assim, não, eu vou honrar quem merece honra. Eu vou Bíblia dar não honra fala isso. Não é sobre você honrar quem você honra, porque você é uma pessoa honrável. Você é uma pessoa que entendeu o que é honra. Você não honra quem merece. Você dá aquilo que você tem. Então você é uma pessoa nobre, é uma pessoa nobre no reino de Deus. Você vai dar além do que o outro está te dando. Você não dá o que o outro merece, você dá o que você tem. Então, eu acho muito importante, meu bem, assim, isso. E o impacto disso que eu vejo, né? O impacto disso na sua vida é porque você semeou honra e você colhe honra, né? Por exemplo, as meninas, eu vejo que a maneira que as nossas filhas nos respeitam, que elas te respeitam como pai, perpassa muito por essa semente. Nós precisamos plantar honra. Precisamos. E lembrei que, né? Filhos, honrar pai e mãe. Se o seu pai for bom com você, não. Honrar pai e mãe. Nós temos que honrar o nosso pai. É o primeiro mandamento com promessa. Serão prolongados seus dias aqui na terra. Você vai viver mais, né? Independente de quem eles tenham sido e de quem eles são, né? E como hoje nós vimos aqui uma testemunha viva, né? Como foi o caso, um testemunho impactante, né? Assim, será que todos nós conseguiríamos, né? Porque é uma situação mesmo difícil, mas com ele, sim. Porque é ele que nos dá essa capacidade, é ele que nos capacita, é o Senhor que nos dá através da sua graça, essa capacidade. Adriana, eu fico pensando assim, o amor de Deus, ele já mandou Jesus, e Jesus, ele demonstrou de todas as maneiras possíveis e impossíveis o que é o amor. Ele se entregou, ele se doou, ele foi para a cruz, ele foi torturado, ele foi rejeitado, ele foi cuspido. Ele fez uma obra completa. A partir do momento que ele fez essa obra, ele não vai descer de novo. Quem que ele vai usar para manifestar esse amor que ele já expôs na cruz? Nós. Então, assim, interessante, quando o Wellington estava testemunhando, o meu coração estava pensando, né? Olha, como o Senhor usou ele para representar Cristo. O meu sogro não conhecia a Cristo. Como que ele ia conhecer a Cristo? Como que ele ia desfrutar de um amor que ele nunca acessou antes? Ele precisou ser amado. Entende? Então, quando você abre mão do seu egoísmo, do seu orgulho, e você ama outra pessoa quando aquela pessoa não merece. Você ama aquela pessoa não porque ela é amável, mas porque você tem um amor, porque ele é o amor e você tem ele. Se você tem Cristo, você é capacitado para isso, sabe? E isso é uma coisa tão de essência, gente, porque isso não tem como você passar com palavras. Isso é vida, é estilo de vida, é experiência. É verdade. Sabe? Nós precisamos crescer em amor. Eu particularmente, Diane, eu sinto a necessidade de crescer em amor. Eu acredito que nós podemos amar mais. Todos nós.
sabe? Precisamos amar mais. Amar aqueles que estão distantes, amar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Nos perseguem. Aqueles né? que nos perseguem, aqueles que são feridos, sabe? Que nos ferem. Que nos ferem, sabe? Nós precisamos amar mais. Como Jesus disse, né? Olha, se for necessário, se teu inimigo te compelir a andar 1 milha, anda 2. Se você for ferido em uma face, Ofereça a outra. ofereça a outra. Ou seja, não fique com a sua justiça própria, justificando. Mas eu sou tão bom, por que você fez isso comigo? É um coração manso e humilde. Gente, eu fiquei pensando numa postagem que eu vi essa semana. Pensa, Jesus, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as águas existentes, teve sede. Teve sede e pediu água. Na Via Crucis, ali crucificado, ele disse, tenho sede. E negaram aquilo que ele criou. Porque lá em João nós temos a descrição que ele era o verbo, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. E através do verbo todas as coisas foram feitas, através da palavra de Jesus. Tudo que foi feito se fez. Haja água. Houve água pela palavra de Cristo. Ele foi a execução do plano de Deus na criação. Então, quando nós pensamos na complexidade do poder de Cristo, ele se humilhou tanto, sendo dono de tudo, tendo tudo. Ele não usurpou ser como Deus, ele renunciou tudo que ele tinha à sua disposição. Né, Adriana? Então, eu acredito que nós estamos aqui para testemunhar que o Senhor quer salvar alguém. Quem é que Jesus quer salvar? Alguém na sua casa, na sua família, alguém próximo de você, um amigo querido, né? O Senhor pode alcançar mesmo essa pessoa que você julga ser uma pessoa muito difícil, um coração muito endurecido, né? Você olha e fala, não, aos olhos humanos não vejo possibilidade, mas Deus é o Deus do impossível e nada para Ele é difícil, nada é difícil. Então, eu estou saindo daqui impactada, né, de ouvir novamente o seu testemunho, né, de ouvir meu amado contar aqui o dele, né, o nosso testemunho de vida e de ver também o que o Senhor fez, né, o que Ele faz ainda, né. Então pega pessoas que você olha assim, não teve nenhuma vivência cristã, nada. Mas o Senhor foi lá e alcançou aquela pessoa dentro daquela família, daquela situação. E através dessa vida, da sua vida, o Senhor traz outras pessoas, traz novidade de vida para a família, né? Traz renovo, traz refrigério. E o que ainda não foi feito, ainda será feito. Eu profetizo ainda pessoas, né, da nossa família, né, da família do Eduardo, né, do meu esposo, meus cunhados, né, aquelas pessoas que ainda não ouviram, eu profetizo salvação na sua casa, Wellington, nos seus irmãos, né, no restante da sua família, salvação, em nome sabe, de Jesus. novidade de vida, que o Senhor entre com renovo, regozijo, que essas pessoas, quando elas se sentirem tocadas, assim como você sentiu tocado, assim como você foi tocado também até antes de tomar a decisão de ir lá na frente, né? Mas assim, que aquele sentimento, que aquela presença do Senhor, né, invada os seus irmãos, a sua casa, o restante da sua família, e que se cumpra, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o mais importante de tudo isso, o que é a conversão, né? É você converter de um caminho. E isso provoca uma mudança no estilo de vida, Adriana. Então, quando eu olho, por exemplo, para o Wellington como referência de esposo, de obreiro do Senhor, de integridade, de homem. Quando eu olho, por exemplo, para a referência dele pai, por exemplo, que referência que ele tem? Qual que é o parâmetro dele? O parâmetro dele é Cristo. Não tem outro parâmetro, não tem. Teve outro parâmetro? Não teve um pai, né, que é a figura, assim, né, ou até uma mãe, quando você era criança, você tem a sua mãe, mas ela aceitou Jesus depois também, né? Sim. Então, é Cristo, né? Nós precisamos entender que às vezes você está pensando assim, mas eu não tenho referências, como que eu vou fazer o certo? Não, você tem referência. A sua referência é Cristo. É o nosso general, né? Deus. O Senhor nos fez obreiros, né, Wellington? Assim,
Você hoje é presbítero, né? Na Casa do Senhor. Amém. É missionário, que eu sei que é. É realizeiro missionário. Amém. Isso. Está ganhando almas. É uma bênção. Glória a Deus, gente. Que bênção. Então, nós estamos indo para o final. Vamos encerrar esse podcast, que podia durar o dobro, né? Ainda, com mais testemunhos. E queria agradecer a presença do meu marido, Eduardo. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Pode finalizar a sua parte aí. Agradecer pelo convite, tá? Também saí daqui, viu? Muito impactado, especialmente com o seu testemunho, né? E sei que Deus ainda pode fazer muito através das nossas vidas. Amém. Né? Amém. Nós Em nome de temos Jesus. essa comissão, nós temos uma palavra a obedecer, né? Muitos não nos entendem, né? Mas se eles estivessem aqui onde nós estamos, eles entenderiam. É Né? verdade. Então, que o Senhor possa dar essa oportunidade para essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Que eles tenham essa oportunidade de saber o que é que nós estamos tanto fazendo aqui na igreja, né? O que nós temos feito, né? Que obra é essa que não termina? Não termina. Né? É uma bênção, Estamos né? fazendo a obra, nunca vai terminar. Obrigado pelo convite e parabéns pelo podcast, tá? Amém. Então, Obrigada. sucesso. E já, assim, só agradecendo aqui, a iBrand Marcas e Patentes é um dos nossos patrocinadores, né, do nosso podcast. E a gente vai deixar todas as informações aí dos outros patrocinadores, Livraria Jerusalém e a Valesca, que fez essa make aqui, né, Diane? Que a gente hoje tá princesa. Sim, Tá lindas, exato. né, meu irmão? Sim, verdade, né? E mais uma vez também ressaltando, assim, a importância daquilo que nós temos vivido de apoio, de incentivo da nossa igreja, né? Que é a Assembleia de Deus da Vila Boa. Agradecer aos nossos pastores, pastor Adilson e pastora Márcia Tinoco, que o Senhor continue abençoando vocês grandemente. E mais uma vez, muito obrigada pela confiança e por todo o apoio e incentivo que vocês têm dado a esse trabalho, esse ministério que o Senhor nos Amém. entregou, né, amiga? verdade. E também quero agradecer a presença do meu esposo amado. Muito obrigada, meu príncipe. E que você possa também deixar aí suas palavras de consideração final desse tema tão precioso. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né? É um privilégio estar aqui. É uma bênção esse trabalho, né? E fico honrado de poder trazer um testemunho aí, de conhecer também a forma que Deus fez para trazer você à salvação e que a gente possa ser cada dia mais assim a boca de Deus aqui na terra, né? Amém. Sabe que nós estamos nos últimos dias, né? Nós estamos nos últimos dias, né? Eu costumo dizer até para minha esposa num sentido figurado, é como se um avião já tivesse ligado as turbinas, a porta está aberta e estão falando, vamos entrar. Tá fechando. Tá fechando. Né? Uma hora ele vai fechar. Depois que fechar, aí já era. Então é o momento da gente falar, ó, venha Jesus, né? Venha. Vamos anunciar o evangelho, sabe? Porque as pessoas estão precisando, o mundo está sedento. E nós estamos no momento de cada vez mais falar, olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então vamos conhecer esse Jesus. Sua vida vai ser transformada. Amém. Né? Amém. Agradeço demais aqui a participação, que esse evangelho está sendo divulgado através da TheCast. Continue em vocês aí sendo a atalaia de Deus. Amém. Amém. Em nome de Né? Jesus. Estamos orando para cada dia Deus estar abençoando mais o trabalho aí de vocês. Amém. 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 É Glória isso a Deus. então, né, amiga? É isso. Obrigada por assistir. Se você ainda não é inscrito, aproveita aqui. É só se inscrever, é só clicar e curtir esse vídeo. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E eu quero dizer uma coisa, viu? Tem muita coisa boa chegando em 2023. Você não pode ficar fora dessa. Faça a sua inscrição e compartilhe com outras pessoas essa bênção. E se o Senhor colocou essa chama no seu coração hoje, iniciar um propósito de oração específico por alguém da sua família, por alguém próximo a você, Isso, faça. não negligencie a voz do Espírito Santo de Deus. Não negligencie. Essa mensagem foi muito específica. Eu tenho certeza que você que teve acesso a ela, agora você tem uma responsabilidade dobrada, porque você não pode ser mais considerado ignorante. Agora você tem a consciência da responsabilidade de um Amém. encargo para aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador. Glória Que Deus a Deus. continue abençoando a sua vida, a sua casa. Você e a sua casa servirão ao Senhor com alegria. Amém. Em nome de Jesus, um grande abraço.